agradeço muito a Janise por esse convite e pela honra de estar abrindo esse grande evento de 12 encontros, né? Uma escola para adultos, para pais, para educadores, e eu acho muito importante, muito urgente no nosso mundo. Então, nada melhor do que começar com um método para olhar para a vida. E quando eu falo isso, talvez vocês tenham algum estranhamento, né? Porque será que já não é normal um método para observar a vida? Será que a ciência, quando estuda a vida, né, já não tem um método que é usado? Então, o que vocês acham sobre isso, né? Vocês, por exemplo, vocês têm domínio de algum método de observação da vida? Alguém quer dar alguma opinião, falar alguma coisa? Eu vou tentar fazer uma aula como se vocês estivessem junto de mim, tá? Então, eu acho ótimo vocês manterem a câmera aberta, porque eu estou aqui olhando para cada um de vocês. Eu fui fazer biologia. Por quê? Porque biologia, o estudo da vida. E eu estava ansiosa para poder estudar a vida. Então, aqui já está surgindo algumas coisas no chat. A Suzana já está dizendo que faz a observação goetheanística. Muito espertinha você, Suzana, já foi direto ao ponto. Mas a maioria de nós não teve e continua não tendo esse método nas escolas, nas nossas escolas formais, né? Tirando a pedagogia Waldorf, eu desconheço o Schumacher College na Inglaterra e que tem também o Schumacher College Brasil. Tirando esses dois, eu desconheço uma escola que ensine esse método. E eu também ensino na UFPE, mas é só para os alunos que fazem as minhas disciplinas, né? Então, quando eu fui fazer biologia, eu estava interessada nisso. E qual foi o meu espanto, né, quando eu descobri que os biólogos, eles vão para campo, coletam os animais, as plantas e levam para o laboratório. E essa é a principal forma de estudar a vida. Mas como que pode ser assim, né? Talvez até uma criança saiba que é muito diferente um gato vivo de um gato morto. Como é que a gente estuda a vida a partir da morte? Então, isso para mim sempre foi um descontentamento durante a minha graduação, né? Eu passei por diferentes laboratórios, tinha um, inclusive, que eu precisava matar alguns ratos todas as vezes que ia fazer experimento, isso, nunca me acostumei com isso. E depois eu fui para a ecologia, né? Justamente para estar mais na floresta, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas nunca escapei dessa questão de precisamos coletar, precisamos dissecar, fazer coleções. E continuei, então, a minha busca, a busca por um método que pudesse olhar para a vida. E aí, eu nem sabia que estava encontrando esse método quando eu descobri que existia a pedagogia Waldorf. Comecei a assistir algumas palestras sobre esse tema. Me achei muito interessante, me inscrevi, fiz a formação de pedagogia Waldorf, acho que eu comecei em 2008, por aí, são 4 anos e meio de formação. E aí, no meio da formação, eu me deparei com essa perspectiva, né, de um método para observar a vida. Então, eu continuei fazendo algumas incursões na antroposofia, né, fiz outras formações antroposóficas e pude ir aprofundando um pouco mais. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco disso. E então, assim, vou trazer para vocês o contexto, né? O Goethe, ele é um alemão que nasceu lá no final de 1700 e foi até 1800 e poucos quando ele morreu. E ele não deixou um método. O Goethe, ele não sistematizou um método de observação. O que aconteceu foi que, posteriormente, alguns outros autores foi olhando a obra dele e extraindo dali um método. Por isso que existem pessoas assim muito querendo ser muito fiéis ao trabalho de Goethe, elas ficam até irritadas de falar que existe um método.
Por que isso? Porque Goethe, ele, como observador da vida, ele via que tudo estava em transformação, tudo estava se metamorfoseando. Então, ele não deve ter, talvez até, eu não sei, ele foi ganhando ao longo da vida dele, é que ele foi ganhando a consciência de que aquilo, aquela forma dele observar, era diferente, né, do que a ciência vinha fazendo, do olhar da filosofia também. Então, ele foi ganhando essa consciência ao longo da vida. Eu não sei se ele tivesse vivido mais tempo, ele viveu 82 anos. Se ele tivesse vivido mais tempo, se ele chegar a compilar um método. Mas o fato é que, ainda que eu apresente para vocês como um método, lembrem sempre dessa flexibilidade, né, que é muito diferente do método cartesiano, científico, onde tudo é muito rígido. Então, a gente precisa de estar em contato com um método que seja vivo. E o mais importante, isso Goethe diz, é que o seu método ele tem que se adaptar ao ser que está sendo estudado. Isso que é o mais importante. Não adianta, né, como é uma frase que eu acho bem interessante, a gente não corta os homens para que eles se adaptem ao cobertor. A gente corta o manto, né, o cobertor, para que ele se adapte aos homens. Então, é isso. O método é que tem que se adaptar àquele ser vivo. E aí o Goethe faz vários trabalhos, né? Os mais importantes é a metamorfose das plantas. Então, é ele que traz a terminologia de uma morfologia, isso surge com Goethe, e também da metamorfose. Por quê? Até então, né, até hoje, né, a nossa ciência, como que ela estuda as coisas? Ela vai lá, coleta, mede, pesa. Só que a questão, gente, é que tudo é muito efêmero, tudo muda, não é? Se eu disser que eu estou conhecendo vocês a partir do que eu vi em vocês, quem me garante que daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano é a mesma coisa que eu vi, né? Tudo está em constante mudança. Então, por isso, para Goethe, esse método de ficar medindo as coisas, ele é uma parte da realidade, mas ele não traduz a realidade toda, porque a realidade está sempre mudando. Então, essa é uma questão que permeou vários filósofos, né? Se as coisas estão sempre mudando, o que de fato permanece? O que é a essência de cada coisa? Então, nessa perspectiva, Goethe deixa essa contribuição. E ele vai dizer o seguinte, que a realidade, ela não é nada. A realidade do mundo, ela depende do elo entre aquilo que está sendo observado e a cognição humana. Só a partir desse elo é que a realidade se forma. Então, não existe um mundo sem o ser humano, porque é o ser humano que olha para esse mundo e que complementa esse mundo. Vocês já observaram que todas as vezes que a gente olha para algo, né, vamos supor que você acabou de conhecer alguém, você não se contenta com o que você viu, você quer algo mais. Mas espera aí, essa pessoa faz o quê? Ela está indo para onde? Que idade ela tem? Qual é? E aí a gente vai se perguntando, né? A gente nunca está satisfeito com o que é dado. Nossa cognição, ela já é feita para complementar com algo que não foi dado ainda, né? E é justamente nesse casamento é que surge a realidade dentro dessa cosmovisão goetheana. Então, como é que essa realidade surge? Aí vocês vão falar assim, ah, Cecília, mas eu sei que tem muitas conclusões que eu chego sobre as coisas que eu observo e depois eu descubro que eu estava errada. Como é que eu vou confiar nisso? É verdade, né? Então, o Goethe fala que a gente precisa fazer essa observação, conectar isso com o pensar, para chegar numa intuição sensorial, uma intuição participativa, onde a gente participa da criação da realidade. Mas será que a gente tem essa capacidade mesmo? Ou será que a gente vai começar a criar um monte de coisas da nossa imaginação que é diferente do que outra pessoa vai ver, né? Então,
como é que eu faço para poder desenvolver isso? E aí Goethe traz isso, é possível que a gente vá refinando cada vez mais a nossa capacidade de perceber o mundo, para que a gente tenha uma intuição que seja o mais apurada possível sobre aquilo que está sendo observado. E aí eu vou já dar um pulo agora para Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, porque o Steiner ele vai propor uma série de exercícios, de meditações, para que a gente vá refinando essa nossa capacidade de intuir as coisas. E por que é uma intuição? Porque eu não sei, muitas vezes, descrever para você por que eu cheguei. Se eu tiver que falar para você o passo a passo de por que eu concluí tal coisa, aquilo que não é visível, é difícil para a gente explicitar isso. Vocês vão ter mais noção do que eu estou falando daqui a pouco. Então, o Steiner até fala o seguinte, que do mesmo jeito que nós olhamos para uma árvore, vemos o fruto e sabemos que o fruto está relacionado com a raiz, e ninguém tem dúvida disso, da mesma forma, o homem está em relação com o mundo. A realidade do mundo depende dessa conexão com o homem, do mesmo jeito que o fruto depende da raiz. Então, é uma forma de ver que já abre para a gente outras perspectivas. Para a ciência, a gente vai saber as coisas a partir do mundo material. A gente vai medir o mundo material, vai pesar o mundo material. O que o Goethe propõe é que a gente olhe para o mundo material, é muito importante, mas que a gente também perceba o que não está dado, que é o vir a ser das coisas. Porque tudo está em constante movimento. Então, que a gente consiga também apreender essa metamorfose, né? E aí a gente vai ver um pouco mais como é que a gente pode ir desenvolvendo esse olhar. Mas, Cecília, isso é só para cientista? Para que eu preciso saber disso? Porque vocês são criadores da realidade, perceberam? Nessa perspectiva, a realidade se faz a partir dessa conexão. Então, a gente precisa estar muito apurado para poder dar vazão à realidade real e não a uma alucinação. Que eu alucino uma coisa, outra pessoa alucina outra coisa, e a gente vive num mundo de gente alucinada, né? Então, se a gente realmente vai refinando a nossa intuição, o que vai acontecer? Nós vamos começar a perceber coisas parecidas, porque a gente conseguiu ir refinando isso. E aí, então, só para vocês, né, observarem uma coisa que é óbvia, mas que a matemática, né, a forma como a ciência faz hoje, que no final tudo vira números para fazer uma estatística e saber se aquilo se a hipótese que eu estou testando é verdade ou não, vai ser aceita ou não. A gente trabalha com números, né? Então, por exemplo, na matemática, 50 centímetros é igual 50 centímetros. 50 centímetros de um pedaço de madeira é igual 50 centímetros de uma perna humana. 50 centímetros é 50 centímetros, né? Mas qualquer um de nós percebe que existe uma diferença intrínseca muito grande entre um pedaço de madeira e uma perna humana, não é? Muito bem. Então, essa intuição, ela pode ir sendo corrigida pela nossa constante e dedicada observação das coisas. E aí, outro diferencial do Goethe, o Goethe ele vai ler bastante Kant e ele admira muito Kant, ele diz que é o maior filósofo do estudo. Só que o Kant ele escreve um livro que chama Crítica da Razão. E o Goethe fala assim, agora precisa alguém escrever um outro livro, que seria a crítica da intuição, né? De todo esse processo que ele está chamando de intuição. Quais são as limitações, como é que resolve isso? Mas para o Kant, a única forma da gente conseguir observar um fenômeno é através da redução desse fenômeno em partes. Porque o humano, a mente humana, ela não é capaz de captar o todo.
Mas o Goethe vai dizer que não. Ela é capaz, sim, de apreender a unidade viva das coisas, mas para isso a gente tem que desenvolver. E aí, gente, o que acontece? Um cientista, né, dos tempos atuais, ele virar um cientista, ele vai se dedicar muitas décadas, até um dia ele tem que fazer mestrado, doutorado, fazer concurso, para ele poder chegar e falar, agora eu sou pesquisador. A mesma coisa, para você desenvolver essa intuição, você também teria que fazer uma série de exercícios. O problema é que a gente não aprende isso em lugar nenhum, a não ser aqui, num ambiente antroposófico, né? E aí, que se você não aprende isso em lugar nenhum, como é que você vai desenvolver essa capacidade? Então, é como se a gente estivesse falando para um monte de pessoas cegas que é possível ver. E elas vão dizer, não, isso não é possível, não existe isso, né? Mas para isso você tem que se exercitar, tem que desenvolver. Então, a gente vai agora entrar num pouquinho do que é esse exercitar e como é que a gente vai fazer para ir chegando nisso. E por que a gente vai fazer isso? Por quê? Porque a gente é pai, a gente é professor, né? A gente é mãe, a gente tem pessoas que a gente trabalha com elas e a gente quer compreender quem que está na nossa frente. Um ser vivo. Como é que a gente tem... Qual é a essência dessa pessoa que todo dia é uma diferente? Mas o que fica, né? Então, para que a gente consiga compreender isso e atender da melhor forma possível essa criança que está na nossa frente, esse ser humano que está na nossa frente, a gente precisa ir desenvolvendo esse método. E aí, então, o que seria a primeira coisa que eu vou chamar aqui de passo zero? Porque antes de qualquer coisa, você precisa de, né? Então, esse primeiro processo é um processo que Steiner vai chamar de calma interior. Não adianta você querer descobrir nada às pressas, com pressão. Você tem até tal data para resolver isso e isso, e você tem que chegar num resultado. Isso não vai funcionar. Então, só esse tópicozinho, que é o passo zero, que nem é ele inteiro, é um pedacinho do passo zero, olha a trabalheira que já dá. Calma interior, né? Então, eu acho que cada um de nós aqui tem uma noção de o que são as coisas que me trazem para esse estado de calma interior e o que são as coisas que me tiram desse estado de calma, né? Não precisa alguém vir de fora e te falar, ó, o método interior é esse. Você mesmo pode ir descobrindo o seu. E a gente tem algumas dicas, né? A meditação, hoje no mundo existem várias meditações de várias linhas diferentes. Aí cabe a você encontrar qual que é que está desenvolvendo sua calma interior. Outra coisa importante também, que todos nós sabemos que ajuda, é a observação da natureza, né? Então, fazer uma caminhada ao ar livre, plantar alguma coisa, mexer com a terra, né? Fazer arte. Eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é modelagem com tipo biscuit, mas na verdade é uma coisa de espuma. Aí eu comecei a fazer esses bonequinhos aqui que eu estou precisando usar nas constelações familiares. E, gente, eu fiquei impressionada com a calma interior que eu desenvolvi enquanto eu criava esses ser humaninhos aqui, né? E cada um de nós precisa encontrar qual que é a forma. Então, aí a gente tem uma série, né, de possibilidades. Uma vez que a gente desenvolveu esse estado de calma interior, a gente precisa, de fato, ter um interesse pelo fenômeno que a gente vai observar. Eu preciso ter admiração, e ter uma palavra ainda até mais forte que isso, é veneração por esse fenômeno que eu vou. Então, não adianta você querer observar alguma coisa porque a professora mandou, porque senão você não vai passar de ano, e aí você vai ter que observar e vai ter que concluir alguma coisa. Não vai dar certo. Você precisa realmente desenvolver essa admiração. O que eu realmente tenho interesse? Então, ótimo. Agora que você encontrou calma interior e alguma coisa que realmente te interessa, você precisa zerar as suas expectativas sobre essa coisa. Porque, geralmente, quando a gente se interessa por algo,
a gente já está cheio de expectativas, né? Qualquer um de nós aí lembra da época de namoro. Me interessei por alguém. Já fiz aqui uma lista de expectativas do que eu acho que essa pessoa vai fazer, como é que ela vai ser, como é que ela vai me tratar. E aí a gente não está vendo de fato a pessoa. A gente está vendo as nossas projeções. Então a gente precisa, pelo menos, ter consciência de quais são os pré-conceitos. Faz uma lista mesmo de quais foram as suas primeiras impressões. Porque a partir do momento que isso se torna consciente, você pode se afastar dessas primeiras impressões. Então, a outra coisa é outro exercíciozinho pequenininho que já leva uma vida inteira, acaba com os julgamentos. Seus julgamentos sobre aquilo, esquece, fica só com o fato. E aí ficar com o fato já é o... Então, vocês viram como é que esse passo zero já é muita coisa, né? Vocês viram quanto treinamento precisa só para a gente fazer esse passo zero? E aí, onde é que a gente aprendeu isso até agora? Só nas escolas Waldorf. Infelizmente, eu não pude estudar numa escola Waldorf, mas né, nunca é tarde, dá para fazer a formação em pedagogia Waldorf, que já ajuda um bocado. E aí, quando eu fiz a formação em pedagogia Waldorf, eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Mas aí eu descobri, gente, que tem tanta formação no mundo antroposófico que uma vida só não dá para fazer. Então, já me deu um alívio, assim, eu falei, vai dar para continuar nessa escola da vida, né? E aí, vamos então. Tá bem entendido o passo zero? Tem alguma pergunta até aí? Pode abrir o microfone ou você prefere que coloque no chat? Pode abrir o microfone. Qual o passo 1 é a próxima coisa que eu vou falar. Mas antes disso, sobre o passo 0, nenhuma pergunta? Muito bem. Então agora vamos finalmente para o passo 1. Agora nós somos pessoas com calma interior, sem preconceitos, expectativas e julgamentos. Aí a gente vai então, de fato, encontrar o fenômeno. E aí, o que você decidiu observar? Uma pessoa, uma flor, né? Seja lá o que for o seu objeto de observação, ele pode ser algo macro, pode ser uma sala de aula inteira, pode ser uma instituição, né? Pode ser uma empresa. Então, não tem muito limite, pode ser uma paisagem. Aí, agora que você já encontrou o que você vai observar, a gente vai para o passo 1. O passo 1, a gente precisa olhar para aquilo que está sendo observado e descrever com o máximo de objetividade possível. Olha só, esse método está pedindo para a gente objetividade, que a ciência também pede. Então, não é para você olhar para a flor e falar, a flor é sensível, a flor é maravilhosa. Não, agora aqui é objetividade. Pode ser que você ache a flor maravilhosa, outro acha horrível. Então, o que de fato tem que seja objetivo? Você escrever o tamanho desse ser observado, qual é o formato dele, quais são as partes que formam esse ser. Você vai observar ora o detalhe, ora o todo. E para ter certeza de que você está fazendo essa observação bem detalhada, você vai desenhar. Porque quando a gente desenha, a gente precisa ter essa perspectiva da profundidade, do movimento, para que o seu desenho saia o mais fiel possível. Aqui a gente já encontra um primeiro obstáculo, que é, eu não sei desenhar. Meu desenho fica horrível. Aí, o que você está fazendo? Você abriu o seu crítico, o seu julgamento no meio do passo 1. A gente não tinha combinado que ia ser sem julgamento? Sem julgamento é sem julgamento do objeto e sem julgamento de você mesmo, porque você tem que lembrar que você e o objeto estão se fundindo numa coisa só para a realidade emergir. Então, é sem julgamento nas duas vias, senão não adianta. Então, não tem essa de eu não sei desenhar, meu desenho é horrível. Esquece isso. Você vai fazer o seu melhor. Cada dia você treina um pouquinho
que você vai, com certeza, cada vez melhorando mais. Por isso, você não vai desenhar um dia só. Você desenha hoje, amanhã você desenha de novo, daqui uma semana você desenha de novo, né? E aí você vai ter oportunidade de ir vendo como é que as coisas estão mudando. Tanto como é que você está mudando no seu traço, como o fenômeno também está mudando, né? Nas formas, no tamanho. Então, o que a gente precisa aqui nesse passo 1 é um desenho. Se te quiser pintar para colocar cores, melhor ainda. E a gente vai precisar também de uma descrição bem objetiva. Isso, gente, não é fácil. Se eu for agora mostrar para vocês esse simples objeto e a gente tentar fazer uma descrição objetiva, vocês vão ver que sai um monte de coisas meio estranhas, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Então, a gente, para descrever algo objetivamente, a gente vai falar de quantos centímetros isso aqui tem, a gente vai falar qual o formato. É um formato cilíndrico de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, que tem aproximadamente tantas gramas, que é composto aqui por uma parte que pode ser removida e se encaixa novamente. Então, a gente vai ter que usar uma terminologia, né, para tentar ser o mais possível. E isso também é um grande desafio. Então, esse é o passo 1. A gente desenhou, a gente tomou nota, e quando for na segunda observação, você tem que lembrar de novo que você tem que tirar os seus preconceitos. Então, não chega de novo para ver a planta assim, eu já vi essa planta, já sei tudo. Não, tem que fazer o passo 0 de novo. Esquece tudo que você pensou que sabia e olha novamente como se fosse a primeira vez que você está olhando aquele fenômeno. Isso, gente, é muito importante. E vocês vão saber isso quando a gente pensa como são as nossas relações com as pessoas. A gente tem tanta dificuldade de olhar para as pessoas sem os nossos julgamentos, né? A gente fala assim, fulano vai fazer tal coisa, já sei, né? Porque a gente já vem carregado das nossas expectativas. Por isso que é muito desafiador aplicar esse método. Na escola, por exemplo, né? Hoje em dia os alunos, eles têm notícia de tudo, né? Qualquer assunto que você for falar, alguém já leu, já viu, já ouviu um vídeo. Então, a primeira coisa é, isso eu já sei. Eu já sei. Hoje em dia, por exemplo, quando eu saio com um aluno para campo e ele pergunta assim, professora, qual que é o nome desse passarinho? Eu falo, não sei. Que nome que você daria para ele? Aí ele começa a observar, ver como é que é. Professor, acho que eu daria tal nome, né? Porque o nome, ele vem para carregar a essência. Então, quando eu dizia qual era o nome, a pessoa simplesmente anotava no caderninho dela e começava a procurar outro passarinho. Aquele lá não interessava mais. Por quê? Porque eu já sei, né? E o que você sabe? Simplesmente um nome científico, só isso. E o que isso diz? Então, passo 1 tem que ser feito muitas vezes. Para quê? Para a gente conseguir ser capaz de chegar no passo 2. No passo 2, a gente vai observar as metamorfoses que foram acontecendo. E para isso, a gente vai ter que ver o invisível. Como é que a gente vê o invisível? A gente vai precisar criar um filminho na nossa cabeça. E esse filminho vai ter a primeira vez que eu observei esse objeto, a segunda, a terceira, a quarta. Como é que ele foi mudando ao longo do tempo? Então, para a gente poder ter essa memória plástica, essa imaginação plástica, né? Ter memória de buscar a imagem e ter essa plasticidade da imagem em ação, a gente também pode fazer alguns exercícios. O Steiner propõe que, por exemplo, cada um de nós busque observar o céu num determinado horário, todos os dias, né? Então, eu gosto muito de fazer esse exercício no pôr do sol, porque no nascer do sol eu não vou estar acordada. No pôr do sol é um horário bonito, né? Tem aquela atmosfera de calma, daí eu já faço duas coisas ao mesmo tempo. Calma interior
e o exercício de observação, que é para a gente ver como é que está o céu, de preferência todo dia no mesmo lugar. E aí, o que você faz? Você vai deixando a sua mente pegar como era a imagem do dia anterior e como é que essa imagem vai mudando até chegar na imagem de hoje. E à medida que você vai desenvolvendo isso, você vai ganhando uma imaginação móvel. E era isso que o Goethe tinha. Então, só para vocês terem uma noção do quanto o Goethe tinha essa imaginação móvel, eles tinha uma discussão na época dele se o ser humano era originário dos primatas ou não. E claro que tinha uma questão muito forte da religião, então no meio religioso era uma heresia você dizer que o ser humano evoluiu a partir de que tem um primata, né? Um ancestral primata em comum. E aí existia um osso, o osso intermaxilar, né? Que fica aqui assim. E aí esse osso, os cientistas da época não encontraram esse osso no ser humano. E aí eles falaram, olha, isso é uma evidência de que o ser humano não está conectado com os primatas, porque todo mundo tem esse osso e o ser humano não tem. E aí chamaram o Goethe lá para ver os crânios. O Goethe olhou e falou, mas o osso está aí. Aí, como o osso está aí? Não? Ninguém está vendo esse osso. O Goethe está, só que ele se fundiu. E aí, por que ele conseguia observar isso? Porque ele tinha essa memória plástica, né? À medida que ele ia observando os crânios, ele foi vendo como a coisa foi mudando. Ele conseguia prever como é que era o próximo. Então, por exemplo, quando o Goethe vai fazer um estudo da coluna, das vértebras, ele vai vendo como é que as vértebras vão se metamorfoseando, né? Elas vão perdendo aquele corpo, vão ganhando em orifício, em cavidade, até que a última vértebra forma o cérebro. Olha só que metamorfose interessante. E o Goethe ele teve várias sacadas desse tipo, né? Inclusive dentro de uma outra linha de estudo dele, que até hoje traz abordagens que a nossa ciência não trouxe, que é o estudo das cores. Depois, quem quiser, tiver interesse, pode ler o livro que chama Teoria das Cores. No Brasil foi traduzido como Doutrina das Cores. E aí vocês vão ver em que as teorias de Goethe diferem de Newton. Muito bem. Então, está todo mundo expert com o passo 0 e o passo 1. E agora o passo 2, que é a gente ver essa forma que foi mudando, né? Esse invisível que conecta as imagens, que conecta o que eu desenhei no primeiro com o que foi no segundo, com o que foi no terceiro. Muito bem. O que mais que tem nesse passo 2? Aqui também a gente pode tentar sentir como é que é esse movimento que foi acontecendo. Se eu for colocar esse movimento dentro do meu corpo, que fluxo eu posso sentir, né? A gente pode começar a tentar encontrar um gesto que consiga exprimir esse movimento, né? Então, por exemplo, se eu estou observando, às vezes, um coqueiro, uma palmeira, é fácil de eu perceber que tem um gesto ali, né? De algo que vai subindo, vai se concentrando lá na copa e de repente abriu, né? Então o Goethe, ele aprendeu a ver o fenômeno com essas polaridades de contração e expansão. Então, se você agora for olhar para uma planta a partir dessa perspectiva, você vê como é que tem momentos em que ela se constrange, depois ela expande, constrange, expande. Olha, por exemplo, o caule de uma planta, né? Ele começa lá, vai ficando ereto, tá contraído, de repente sai as folhas, expandiu, depois ele contrai de novo, depois sai outra folha, expande, até que vai chegar o momento da expansão da flor. E aí vocês vão ver, que vocês começarem a observar, vocês vão ver o que acontece. Não vai ter uma folhona para depois ter a flor. Não dá. Tem que juntar muita energia para explodir em flor. Então a natureza, ela não vai ter uma expansão de folha
antes, ela vai ficar muito tempo concentrada para depois expandir essa flor. Isso a gente vai observando, né, à medida que vai refinando esse olhar. E então, assim, o que a gente vai observar nesse fluxo? A gente vai começar a observar onde é que houve regeneração, onde é que está tendo crescimento, né? Onde é que está tendo morte. E a partir do terceiro passo, a gente então está aqui. Na verdade, gente, estou falando de passos, mas é só para ser mais didático, tá? Não significa que quando você está fazendo o passo 2, você não pode ver o passo 3, não. É uma coisa só didática. Aí agora, no passo 3, a gente vai começar a olhar esse fenômeno em relação com o entorno. O fenômeno ele não existe sozinho no mundo. Ele está conectado com todo o entorno. Por isso que a ciência nossa, às vezes, por exemplo, fala assim, o café faz mal para a saúde. Aí passa um tempo, não, agora tem um artigo que diz que o café faz muito bem para a saúde. Não, agora é o ovo que faz mal para a saúde. Não, mas agora o ovo faz bem para a saúde. Por que a ciência faz essas conclusões contraditórias? Porque tudo depende do contexto. Qual que é o contexto? Que ovo é esse? De que galinha é esse ovo? Como é que ela é criada? Que cultura é essa? O que mais que se come nesse lugar além de ovo, né? Então tem todo um contexto que vai fazer diferença. E aí a gente precisa começar a olhar então para esse entorno, como é que esse entorno interage com esse objeto a ser observado. E aí a gente começa a olhar para o fenômeno da forma que os orientais olham. E eu acho isso revolucionário, porque até hoje me incomoda como é que a nossa ciência, a nossa filosofia ocidental simplesmente excluiu a oriental. Atualmente eu sou aluna do curso de filosofia, graduação em filosofia. Depois de conhecer essas coisas todas de Goethe, de Steiner, eles falam de tantos filósofos que eu falei, gente, eu vou precisar fazer filosofia para eu poder entender isso. E aí eu cheguei lá na filosofia doida para fazer uma disciplina chamada Filosofia Oriental. Primeiro dia de aula, professor dando introdução à filosofia. Aí eu perguntei, professor, e filosofia oriental, quando é que a gente vai ter? Não, a gente não vai ter. Mas depois vai ter em outro período? Não, não vai ter hora nenhuma. Mas por que não vai ter? Não, porque o Oriente não fez filosofia. Filosofia é alguma coisa que nasceu na Grécia e que depois disso se desenvolveu no Ocidente. O Oriente não é considerado filosofia, porque eles envolvem a parte mitológica e aí não é filosofia. Então, gente, é assim. Né? Então, a medicina oriental, que tem mais de 3.000 anos, a gente também não vai ver na universidade. A gente vai ficar com essa medicina do Ocidente, que é jovenzinha, né? E que está aí com dificuldade de resolver uma série de coisas. E aí é por isso que eu fui também fazer curso de acupuntura. E aí pude conhecer algumas coisas dessa medicina chinesa e estou encantada com isso, mas é tanta coisa que a gente estude ainda é pouco. Então, como é que a gente começa a ver o mundo a partir de polaridades? Quando eu olho para uma árvore, quais são as polaridades que eu vejo? Então, tem uma polaridade que é rígida, dura. Tem outra polaridade que é tenra, que é macia. A polaridade da rigidez eu vejo no tronco. Essa outra eu vejo nas folhas, né? Tem uma polaridade de escuridão que eu vejo na raiz e tem uma polaridade de luz que eu vejo lá com as folhas indo buscar. Então, a gente começar a olhar para essas polaridades. E aí, a gente, então, vai indo para o passo 4, que é o momento em que a gente vai ter essa intuição. Eu vou observando a coisa, vou observando tantas vezes que surge em mim um insight que eu não tinha tido antes. Esse insight, essa intuição, né, é que fez com que o Goethe, por exemplo, conseguisse imaginar o que era a planta primordial. A planta que é arquetípica e que dá origem a todas as outras plantas, né?
Porque, afinal de contas, como é que a gente sabe que uma planta é uma planta, já que cada planta é diferente? O que a minha mente faz que eu não sei, que eu consigo olhar para uma planta e saber que é uma planta, mesmo que eu nunca tenha visto ela na minha vida? Por isso que Goethe estava interessado em buscar o que é essa essência, que está presente em todas e que a gente pode reconhecer. E aí, com esse insight, ele chega no que seria essa planta arquetípica, essa planta primordial que está presente em todas, independente das mudanças que vão acontecendo. E aí, para a gente, nesse passo 4, o que a gente pode começar a fazer? É o passo em que você e o fenômeno viram uma coisa só. E aí é por isso que a realidade emerge, né? Como é que você sabe que chegou nesse passo? Você precisa ir fazendo, até que você realmente, em um momento, tem um insight estava fora da previsão, não dava para saber que ia aparecer aquilo. Né? Não tem momentos na nossa vida em que você fala assim, gente, eu não sei porquê, me surgiu isso e eu vejo que é uma ideia fabulosa. Você não sabe nem dizer como, né? Seu cérebro tem essa capacidade de buscar. Mas a gente pode fazer algumas coisas. Então, uma coisa agora, nesse passo 4, que eu já observei o fenômeno durante muito tempo, já observei a relação dele com o entorno, eu vou criar um poema. Por que você vai criar poema? E aí o pessoal da ciência já implica com o Goethe, né? Porque vai dizer assim, o Goethe, ele era muito bom escritor, literata, mas cientista não, porque se você for ler os escritos dele, parece mais poesia. E é mesmo. Porque o Goethe vai dizer assim que a poesia, ela é capaz de conectar o nosso pensar com o nosso sentir. E essa conexão é que traz as coisas que estavam invisíveis, né? Porque o sentir, ele é todo invisível, né? Ninguém nunca conseguiu medir o amor, né? E aí essa conexão do pensar e do sentir é bem importante para emergir essa intuição. Então aqui a gente pode fazer um poema sobre esse fenômeno observado. Quem é pai de escola Waldorf possivelmente já recebeu em algum momento, né, como se fosse o boletim da criança, um verso, né, um verso que a criança ganha e que ela precisa, inclusive, alguns dias da semana é o dia dela dizer o verso dela. Cada dia da semana são crianças diferentes que vão dizer o seu verso. Esse verso tem a ver com isso, né? Às vezes a própria professora cria o verso a partir dessa observação da criança, às vezes ela encontra um verso e traz esse verso para ela. E a gente tenta buscar também uma palavra que consiga traduzir aquele fenômeno. Isso é um poder de síntese muito grande, né? Diferente da ciência que vai ter muito tempo na análise, dividir as coisas em partes, aqui a gente está tentando sempre manter o todo. Por isso, essa busca por uma palavra. E, para vocês terem uma noção disso, o Ian trabalhou com essa questão dos arquétipos, né? Quando eu falo para vocês assim, um arquétipo de ancião. O que vocês imaginam quando eu falo de um ancião? Mas ela já traz para vocês uma apreensão de várias coisas, né? Vocês vão provavelmente me dizer uma pessoa idosa, que tem experiência de vida, uma pessoa que tem uma sabedoria, uma pessoa que eu poderia pedir um conselho, né? Tudo isso está dentro de uma única momento. Encontrar essa palavra que faça essa tradução do fenômeno, né? E mesmo que a gente tenha feito esse exercício muito bem feito, observado durante muito tempo, eu acho que nem preciso de eu contar para vocês que no final vocês vão descobrir alguma coisa, mas isso está longe de ser o tudo, né? Porque as coisas não terminam nunca e as coisas estão sempre se metamorfoseando e a gente não vai dizer que já aprendeu tudo que tinha para aprender. Por isso que no final das contas o Sócrates chega à conclusão que sei que nada sei, né? Porque a realidade está em constante mudança e a gente é muito limitado para conseguir captar a verdade total das coisas.
E é por isso que é tão importante os diferentes olhares, porque é quando eu tenho o olhar de cada pessoa que eu vou podendo juntar isso para poder ter, de fato, o todo. Então, gente, essa primeira parte era isso que eu queria dizer. Eu não sei agora, a segunda parte vai depender muito de como vai ser a dinâmica que a gente vai ter agora, mas eu queria abrir um pequeno momento de perguntas, de conversas, e aí eu encaminho como vai ser a segunda parte. A gente, Janise, o horário Oi. de término é que horas? 10. Ah, ok. Ok. Então, o que eu observei aqui é que não ficou claro um dos passos, que é o passo 3. Há uma pergunta sobre ele. E o passo 3? Então, o passo 3 é quando você vai observar o fenômeno em relação com o entorno. Então, eu estou observando uma planta, né? Eu observo que essa planta está crescendo numa determinada direção. E eu noto que essa direção é a direção da luz, né? Eu observo que essa planta foi visitada por um beija-flor. E isso aconteceu entre tal e tal hora, quando estava mais quente. Eu observei que num dia muito frio, o beija-flor não veio visitar essa planta. Então, são essas coisas, né, que você observa no contexto em que aquele ser está. E também as polaridades, né? Esse olhar para as polaridades, porque as polaridades dependem do contexto. A gente vai ver que a planta vai ser mais expandir numa determinada direção, que é a direção da luz. A gente vai observar que ela vai ser mais rígida no local onde ela está saindo do solo, né? A gente vai observar que tem cores que são cores mais claras em determinado lugar. Então, tudo isso vai ter a ver com o contexto. Por isso que as polaridades a gente vai ver nesse passo 3. Bom, agora é você que vai conduzir se vai ter uma dinâmica. Aqui tem. Poderia falar sobre a visão oriental, sobre a observação da vida? Uau! Bom, isso aí com certeza pode ser tema de uma outra palestra, mas eu vou falar um pouquinho porque é muito apaixonante. Eu acho que para você ter uma noção disso, é muito legal trazer a mitologia oriental. Antigamente eu achava que essa história de mitologia era uma bobagem, assim, porque mitologia é tipo uma coisa que não existiu, para que a gente fica estudando isso? Mas hoje eu compreendo que se você conseguir ver qual é a mitologia daquele povo, você já vai compreender um bocado de coisas sobre a forma de pensar daquele povo. Então, na mitologia oriental, era assim. Existia um tempo em que o mundo era um caos, porque tudo estava numa única massa de escuridão. E aí, essa massa foi até que surgiu um ser que tinha consciência. E aí, o que esse ser fez quando ele olhou para esse mundo foi começar a colocar ordem nesse caos. E aí, a primeira coisa que esse ser faz é separar céu e terra. E a partir do momento que ele separa céu e terra, começa a ter aí uma polaridade, que é a polaridade céu e terra, né? Essa polaridade já tem um monte de coisas implícitas aí. Então, a terra é o que dá o material, o céu é o que dá a energia, que vai trazer vida para esse material. E aí esse ser faz essa divisão e aí começa então a gerar uma dinâmica a partir dessa separação. O mundo começa a se tornar mais organizado, até que quando esse ser termina essa organização, do corpo dele começa a crescer os seres vivos. Então, os ossos desse ser viram as pedras do planeta, o sangue desse ser viram os rios, os pelos desse ser viram as florestas, a vegetação. E aí, da pele desse ser
os organismos que começaram a viver ali vão se transformar nos animais. E aí chega um momento que surge o ser humano. E esse ser humano, então, ele está em profunda conexão com tudo isso que foi criado, porque ele emerge desse ser. Então, a filosofia oriental, ela olha para o corpo humano olhando para a natureza, e olha para a natureza olhando o corpo humano, porque está tudo interligado, né? Então, para o Oriente, quando ele vai olhar o corpo humano, ele vai falar dos órgãos em termos de elementos. Então, ele vai dizer assim, olha, o fígado é o elemento... Deixa eu ver agora aqui se eu não vou falar bobagem. Então, o rim, vamos começar do rim. O rim é o elemento água. O baço pâncreas é o elemento terra. O coração é o elemento fogo. O pulmão é o elemento metal. E aí, a partir dessa compreensão, ele vai saber quem que dá energia para o quê, né? Então, por exemplo, para eu dar energia para uma madeira crescer, eu vou precisar dar energia para o elemento terra, né? O elemento terra vai ser importante para o elemento madeira. Então, se tem uma coisa que está com muito fogo, o que eu preciso fazer? Elemento madeira e fogo estão conectados, né? Porque o fogo está em cima do elemento madeira. Então, é a partir dessa perspectiva, que é toda da natureza, é que ele vai desenvolver uma racionalidade, que a nossa ciência vai chamar de irracional, vai dizer que não tem lógica nenhuma, mas existe uma racionalidade que é completamente diferente da nossa, né? Então, só para deixar aí um pouquinho sobre isso, quem dá um curso muito bacana, que eu inclusive estou fazendo agora, é o curso da UNAT. É uma pós-graduação, que pode ser pós-graduação para quem já tem graduação, ou se você quiser fazer como curso livre também é possível. Ela dura, se não me engano, 18 meses. E começou recentemente, acho que agora que a gente terminou o segundo módulo. Eu já tinha feito um curso com eles e agora surgiu essa nova oportunidade. Quem se interessar, a gente pode dar depois informações mais precisas, tá? A gente pode ver lá com o Léo. Tem mais alguma pergunta? E o equilíbrio das energias? Como assim? Eu não entendi, Ricardo. Pode abrir o microfone. Abre o microfone, Fábio. Não, uma síntese que eu fiz sobre a visão que você passou, né, de todas essas energias que eles linkam, né? No caso, você estava falando o rim, a água, o baço, enfim. Eles visualizam o equilíbrio de toda essa energia para que o ser, né, acabe existindo na sua plenitude, né? Isso, eles vão trabalhar com as polaridades, né, que eles vão chamar de Yin e Yang. Essas polaridades, elas, por exemplo, para cada sistema desse, do elemento terra, vai ter tanto a polaridade Yin quanto a polaridade Yang. O elemento fogo também vai ter a polaridade Yin e vai ter a polaridade Yang, né? Um órgão e uma víscera. Um é Yin e o outro é Yang. E aí, com essas polaridades que a gente vê na nossa vida, né? Por exemplo, quando a gente está lidando com uma pessoa que é o nosso oposto, geralmente a gente olha para essa polaridade como um desconforto enorme, um desafio. Eu preferia sair daqui, não ter essa pessoa me enchendo a paciência. Mas aí a medicina chinesa vai dizer assim: se não existe a polaridade, não é possível existir vida. É justamente nessa dinâmica das polaridades que as coisas surgem, que as coisas se modificam, que as coisas são dinâmicas. Se você não tem esse dinamismo, é porque só tem morte, né? Então, você ganha uma outra perspectiva do que significa esse desafio, por exemplo, numa instituição. Uma instituição sem essas energias yin e yang, aparentemente pode parecer que tudo vai ser um mar de rosas, mas ela não cresce, porque não tem o desafio para ser ultrapassado. Ela fica seca, né?
E a Muito questão bem. também que, assim, né, a gente aqui, quando fala de polaridade, yin e yang, a gente pensa logo no masculino e no feminino. E a gente pensa logo que um é mais legal do que o outro, porque um é mais forte do que o outro. E aí não tem, isso aí já é um julgamento, não é o fato. Isso já é uma interpretação. Aí eu acho legal doce, detesto amargo. Eu acho legal se for mulher e se for homem eu não gosto. Isso não faz sentido nessa perspectiva, né? Porque um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Então, o feminino tem várias características, o masculino tem várias. E um contribui com o todo, né? Então, o feminino vai ser yin, o masculino vai ser yang. O yang é forte, o yin é frágil. O yang é sol, é luz, o yin é escuridão. E aí a gente fala, só tem coisa ruim para o feminino. Mas é uma compreensão equivocada nossa, né? Imagina o que seria do mundo se só tivesse luz, sol, rachando, 24 horas. Ia morrer todo mundo, né? Uhum. Então, mais perguntas ou não? Tem ali da Patrícia, pode abrir o microfone. Pode abrir, Patrícia. Cecília, amei aqui sua colocação com tanta leveza, gratidão. Aí, estava eu aqui tentando levar essa realidade para o mundo, assim, prático, né? A gente, pai, mãe, educando ali, o educador, né? Com as crianças. Então, segui em alguns passos, eu queria trazer essa analogia que eu fiz para ver se é isso mesmo. E tem um passo que para mim ficou ainda um pouco, assim, difícil de encaixar nesse lugar e queria uma ajuda. Então, por exemplo, quando você fala da calma interior, tá, eu entendo total, assim, né? A gente está nesse estado de presença, a gente não ficar projetando o que a gente quer que o filho seja, né? Assim, poder deixar, enfim, enxergar aquele ser como um ser diferente da gente, aquela coisa toda. Aí o passo 1 também, sei lá, vamos pegar uma cena, a pessoa esqueceu ali, a pessoa deixou cair uma comida, sei lá, né? Aí você pode não estar projetando, tal, você pode simplesmente chegar para o passo 1 e falar assim, em vez de falar, pá, caiu, né? Derrubou de novo. Não, você vai e fala, não. Tô vendo aqui que caiu, que tem comida no chão, né? E aí não tem essa coisa emocional, você está ali no fato, claro, concreto. Aí, beleza. Aí o passo 2, que para mim é um pouco confuso, porque se isso é uma coisa que se repete, porque o passo 3 eu enxergo como sendo você enxergando a família inteira ali, as relações e tal. Ótimo. Então, vamos lá. Passo 2. Eu observei e essa criança continuou entornando essa comida. E aí, então, vamos observar. Ela entorna a comida tanto do almoço quanto da janta. Ela entorna se for sólido e se for líquido. Ela entorna porque ela não manipula bem o talher. E aí, isso é uma questão da mão dela, ou o talher que eu dei está grande demais. Você vai fazer essas observações para poder compreender o que está gerando isso, né? Então, essa observação do fato em si. E não assim, ai meu Deus, não aguento mais, já falei que não é para derrubar no chão, parece que não aprende, parece que é para me irritar. Não é isso, né? É tentar compreender se tem aí uma questão física, ou é uma questão do equipamento que eu dei para ele, ou é uma questão que ele está precisando chamar a minha atenção, né? São essas perspectivas. Oi, eu posso falar um pouquinho? Claro. Primeiro que eu tô feliz, né, de estar aqui te ouvindo de novo. É sempre um presente estar nesses encontros com você. Já acho que, sei lá, a 10ª vez que eu escuto você falando sobre observação goetiana, mas como é encantador cada vez que eu escuto você, quanto que me emociona, quanto que você consegue transformar essa ciência numa coisa mágica, sabe, encantadora. E eu fico muito feliz de ter você na minha vida. Mas em relação a essa observação
da criança, o ser humano em si é algo muito complexo de observar. E aí, quando você observa uma criança e você tem que tirar todo esse julgamento e ter uma veneração por aquela criança, é observar o corpo da criança. É observar a forma que ela anda, é observar os dedos, é observar a mão, é observar a cabeça, é observar o cabelo. E não a ação em si, é aquela atitude em si. E aí realmente esse passo é observar o objeto. É algo bem objetivo. As partes e o todo da criança ou da pessoa. E o que aquilo está em desequilíbrio, vamos dizer assim, aquele movimento, aquela transformação. E é algo bem, como professor, é algo bem complexo de se fazer. Mas quando a gente chega naquilo que você falou de quando você e o fenômeno se tornam uma coisa só, isso é muito forte. É quando você consegue chegar na essência. E aí isso na criança é muito forte quando chega. Mas isso também acontece na observação de plantas, em outras observações de animais, mas quando você observa um ser humano e uma criança e aquilo tudo se torna uma coisa só, é assustador quando chega. Alguma pergunta mais no chat? Vocês que estão vendo o chat? Não, aqui agora não. Ok. Bom, então a gente vai fazer um pouquinho agora de prática, né? Eu vou pedir para vocês deixarem eu compartilhar uma tela. Não sei se vocês têm que me dar autorização, como é que é? Autorizada já aqui, pode Já está botar. autorizado. Tá, deixa eu achar onde é que vai estar aí. Então, agora eu vou pedir para algumas pessoas, cada um de vocês vai escolher uma dessas 4 imagens para observar, tá? Então, escolha uma delas apenas, e depois que você escolher, gostaria que todo mundo pegasse aí um papel e um lápis e começasse a desenhar aquele que escolheu. Lembrando do passo 0, que é aquele em que você escolhe algo que você tem admiração, tem interesse, e que agora você vai esquecer tudo que você sabe sobre aquilo e vai olhar como se fosse a primeira vez, tá? E aí você vai tentar fazer um esboço aí no seu papel. Então vai ser um momento assim da gente, tá? A gente com o fenômeno, tá? Mas antes disso, vamos fazer aquele passo da calma interior? Então, encontra uma posição confortável. Quem ainda não está com lápis e caneta, daqui a pouco acha, mas encontra uma posição confortável, fecha seus olhos um pouquinho. E vai trazendo o seu corpo, a sua mente para o presente. O que passou, passou. Você agora está só no presente. E para a gente conseguir estar ancorado no presente, a gente vai usar a nossa respiração como âncora. Então comece a observar com o máximo de objetividade tudo sobre a sua respiração. E agora, cada vez que você inspirar, você vai trazer presença e vitalidade. Quando expirar, você deixa sair todos os seus julgamentos, todos os pesos, tudo que você não vai precisar nesse momento. Faça isso conscientemente 3 vezes.
Inspira e enche completamente de ar. E ao expirar, deixa sair até o finalzinho do ar. Agora vocês vão contar nos dedos quantos pensamentos vocês têm a partir do momento que eu falar já, tá? Como é que funciona isso? Você fica atento à sua mente. Quando surgir um pensamento, você conta lá no seu dedo, 1. Aí você manda aquele pensamento embora e fica esperando o próximo pensamento. Apareceu, você manda ele embora e fica esperando o próximo, tá? A partir de agora. Ok, parou. Então, isso foi apenas 1 minuto. 1 minuto com presença. Aí agora, você vai continuar de olhos fechados e vai imaginar na sua mente o momento mais feliz da sua vida. Revive ele novamente e deixa essa presença, essa plenitude, essa amorosidade que você sentia naquele momento, isso vai voltando para o seu corpo de novo. Revive essa cena, que isso já vai acontecer naturalmente. Isso aí, agora mantenha esse seu estado de presença plena, de amorosidade. E aí, com essa admiração pela vida, você vai abrir os olhos e vai escolher uma das imagens. E aí, ao escolher uma das imagens, você vai observando ela, ora o detalhe, ora o todo. E se você puder começar a fazer um esboço dessa imagem, ou tomar notas sobre o que é que você está vendo, mas eu sugiro que seja um desenho. Aí você vai então, se conecta com isso, tá? Vou deixar um momento de silêncio para cada um ir fazendo.
Muito bem, gente. Depois vocês podem continuar. Posso até mandar o desenhozinho para vocês irem continuando, mas só para a gente, por causa da questão do tempo, né? Só para a gente agora compartilhar um pouquinho dessa observação, eu queria que as pessoas que observaram, cada um observou uma imagem, né? Tenta ver agora se você consegue buscar uma palavra que traga a essência do que você observou. Pode, se você precisa de mais de uma palavra, tente encontrar 2, 3, mas simplifica, tá? Veja se consegue encontrar uma que traga essa essência. Muito bem. Agora eu queria ouvir um pouco das palavras das pessoas que observaram os minerais, né? Essa primeira imagem aí. Pode abrir o microfone e me contar quais foram as palavras, a palavra, né? Que cada um achou. Se tiver mais de uma também, tudo bem. Eu vou pedir para abrir o microfone, porque eu estou aqui no modo janelinha e está difícil para mim ver o chat. Então, pessoal do mineral, alguém tem alguma palavra do mineral? Ó, lembra que não tem julgamento aqui. Ninguém vai julgar se foi certo, se foi errado, porque a gente já tirou essa parte. Então, tragam, né, o que foi as palavras que vocês chegaram. Olha só a Letícia, minha conterrânea, agora que eu estou vendo ela. Sou mineira, gente. A Letícia é uma das pessoas que faz contrabando de pão de queijo. Eu também faço. Eu falei que o povo ia ter congestionamento hoje de sotaque mineiro, Cecília, que eu estava falando antes do tempo. Muito bem. Então, gente, quem está olhando o chat aí, olha para mim se alguém escreveu no chat. Só uma coisa que o Vitor falou, que foi a beleza silvestre. Beleza silvestre, no mineral. Certo. Sutileza. Não, mas eu quero Da dizer, Fernanda. beleza silvestre é para coruja aí, foi Tá. fora de hora que eu mandei. Silvestre para coruja, tá bom. Eu observei os minerais e eu acho que a sutileza descreve essa imagem. Sutileza. Tem mais alguma palavra? Eu deixo vocês usarem mais de uma palavra se precisar, tá? Mas traduz para mim a essência do que vocês observaram. Beleza cênica, Cecília. Beleza cênica. Tá. Então, agora vamos para o pessoal que observou o vegetal. Quais foram as palavras? Harmonia. Boa noite. Unidade. Unidade. Mais alguém? Vida. Vida. Poderia ser desabrochar da vida.
Desabrochar. Ordem. O quê? Ordem. Ordem. O capricho do florescer. Capricho. Geometria. Geometria. Mais alguma coisa? Então, agora vamos lá, o pessoal do animal. Quem observou a coruja, qual foi a palavra? Atenção. Sabedoria. Sabedoria. Sobrevivência. Sobrevivência. Coragem. Atenção. Captura. Concentração. Captura. Captura. Vigilância. Concentração também. Concentração. Vigilância. Tem mais alguma? Perfeição. Beleza silvestre, né? Beleza silvestre, perfeição. Muito bem. E quem observou o ser humano? Qual foi ou quais foram as palavras? Presença. Presença. Alma. Alma. Maturidade. Maturidade. Medo. Existência. Qualidade de vida. Existência. Qualidade de vida. Tempo de vida. Emoção. Emoção. Alguém falou tempo de vida? Tempo de vida. Uhum. Para mim veio uma frase. Pode falar. Apesar de todo o sofrimento, sigo o brilho no olhar, a bondade no coração e a profundidade na alma. Tá, vou resumir tudo isso em alegria, persistência, talvez, né? Eu persisto, alegria. Tá. É que tem uma coisa de uma pureza, de uma bondade que acho que persiste. Tá. Tá. Então, Resiliência. resiliência, ótimo. Mais alguma palavra? Autêntica. Autêntica. marcas, Marcas. Fé. O quê? Fé. Fé. Tá. Mais alguma palavra que não foi dita, de qualquer um outro que ainda queira ser dita? Então, olha só que interessante. Praticamente, de todas essas coisas que vocês disseram, praticamente não teve coincidência, né? Só mesmo no caso do animal é que teve 2 que disseram atenção e um que disse concentração, que é bem parecido, né? Então, quando a gente começa a observar aquilo que coincide, a gente vai chegando mais próximo do que é a essência mesmo. Tanto é a essência que mais de uma pessoa viu a mesma coisa, né? Então, fazer esse exercício em grupo, ele ajuda a gente a ir refinando para poder chegar no essencial. E, claro, cada um agora só viu uma imagem do mineral, uma imagem das plantas, uma imagem do animal e uma imagem do ser humano. Mas lembrem-se que o método, ele pede para a gente ir vendo aquilo que a gente está estudando. Então, se é uma espécie de animal, que a gente veja essa espécie de animal em várias situações, né? Ver o mesmo indivíduo ao longo do tempo é ótimo, mas ver vários indivíduos em diferentes contextos também é ótimo. E esse foi um estudo muito interessante, o fato de Goethe começar a estudar a metamorfose das plantas, foi porque ele teve a oportunidade de ir para a Itália, e lá, como o clima é muito mais quente, ele conseguiu observar as mesmas plantas que ele via na Alemanha, só que agora muito maiores, né, mais desenvolvidas, porque o ambiente reflete isso também. Então, é importante a gente ver o mesmo ser em diferentes ambientes.
E aí eu vou deixar para vocês agora, como o nosso tempo já está finalizando, vou deixar para vocês uma pontinha de acena dos próximos capítulos, que é o seguinte, o Steiner, quando ele entrou em contato com esse método do Goethe, ele desenvolveu toda uma ciência, né, chamada ciência espiritual, a antroposofia, e é uma ciência que está voltada para a compreensão do ser humano. E aí, a partir dessa compreensão, ele desenvolve várias coisas, inclusive de arquitetura, de agricultura, etc. Mas o foco principal da ciência espiritual é compreender o ser humano como um ser integral. E para o Steiner chegar nisso, ele foi desenvolvendo essa metodologia que a gente viu, observando muitas vezes os minerais, observando muitas vezes as plantas, muitas vezes os animais e muitas vezes o ser humano. Então, imagina agora que a gente junte toda a nossa experiência de observação de minerais. E a gente tente trazer numa palavra o que é que abrange todos os minerais que já foram vistos até hoje. O que eu posso falar que, bom, com certeza isso está presente no mineral, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que o mineral ele sofre ações do meio externo, mas que internamente ele não tem um movimento interno, né? Posso dizer que ele é inerte, ele só vai se mover se o ambiente externo fizer ele se mover. Então, eu posso dizer que ele é matéria, matéria morta, matéria sem movimento, ele é matéria. E aí, quando eu observar todas as plantas do mundo, né, não precisa ser todas do mundo, né, mas ao longo da minha vida, das experiências que eu vou tendo, eu vou vendo plantas, eu observo o quê? O que há? Né? Como é que eu sintetizo plantas? E aí, a Janise trouxe, né, quando eu vejo uma planta, está vivo. Como é que a gente sabe que está vivo? Ah, porque ela muda ao longo do tempo, ela tem crescimento. Vocês falaram também que tem uma geometria, né? Então tem uma ordenação, tem uma unidade e está vivo. Eu sei que está vivo porque se eu for observar ao longo do tempo, eu vou ver que tem crescimento. Se eu for lá e cortar uma folhinha, eu vou ver que vai ter regeneração. Então, a planta, qual que é a coincidência que a planta tem com as pedras, com os minerais? O que posso dizer que plantas e minerais têm em comum? Matéria, né? Planta, inclusive, para ela poder ter a estrutura dela, ela vai pegar os minerais do solo e vai colocar isso nela, né? Então, elas são feitas da mesma matéria que as rochas. Mas é uma matéria que também está permeada por vida. Então, eu vou dizer que planta tem matéria e tem vida, tem vitalidade. Então, a planta ela não tem só um corpo material, ela tem também um corpo de vitalidade, que na antroposofia também é chamado de corpo etérico. E aí, qual que é a diferença agora? Vamos pensar no animal. O que o animal tem em comum com a planta? Ele também tem um corpo material? Tem, por isso que eu estou observando ele. Tem um corpo material que também é feito dos mesmos minerais que as pedras, beleza. Ele tem vida? Tem, porque ele cresce, ele também, alguns animais têm poder de regeneração, né? Se tiver uma ferida, aquilo ali depois vai cicatrizar, então ele tem vida. Mas o que ele tem além disso que as plantas não tinham? Movimento. Isso. A gente pode até falar um pouco esse movimento, eu posso falar, não, mas as plantas também se movem com o vento, mas é um movimento externo. Mas eu posso dizer, não, mas as plantas, à medida que crescem, também se movem. Mas se a gente usar a palavra locomoção, né, dá uma ideia que é mais do animal mesmo. E essa locomoção, o que mais que tem que é só do animal? Animal tem instinto, né? Animal tem sentimento. A gente sabe quando o nosso cachorro está com ciúme, a gente sabe quando o nosso cachorro está com medo,
A gente sabe quando o nosso cachorro está com raiva, né? Então, isso a planta não tinha. Você não olha para uma planta sua e fala assim, nossa, hoje a minha planta está tão ciumenta. Não, a gente não vê essa qualidade de sentimentos, né? Então, o animal, ele vai ter a matéria do mineral, ele vai ter a vida da planta e ele também vai ter um outro corpo, que a gente vai chamar de corpo anímico, porque é da ânima. O dia que eu estou animada, o que eu faço? Eu me movo muito, começo o dia fazendo yoga, né? Ânima. Então, o animal tem mais esse corpo, que é o corpo anímico. E agora, gente, e o ser humano? O ser humano vai ter essa parte física, do material, que tem os elementos dos minerais, vai ter vida, vai ter sentimentos, locomoção, vai ter. E o ser humano tem alguma coisa que é só dele, que não tem no animal? Espírito. O que vocês acham? Espírito? Mas eu posso falar assim, como assim? Pensar. Intelecto. Pensar, é pensamento. Intelecto. Mas será que meu cachorro não pensa? Consciência. Consciência. Mas meu cachorro também não tem consciência. Quando eu coloco comida na vasilha dele, ele vai lá comer. O animal é instinto, né? Hã? O animal não seria instinto? Ele faz isso por instinto, mas será que isso não é só um termo que a gente preconceituoso resolveu, né? O que será que a gente tem que é diferente desse animal? A gente tem eu. É o refletir sobre si mesmo, né? Um refletir alma. sobre si mesmo. Um refletir sobre si mesmo. E esse refletir, é difícil a gente pensar se o cachorro não está refletindo sobre ele mesmo, né? A gente vai precisar observar o resultado para poder saber se é ou se não é. Quando eu reflito sobre mim mesmo, o que acontece? Como é que isso tem alguma ação no mundo que eu sei que foi a partir de uma reflexão? Comunicação, expressão. Comunicação, expressão, o que mais? Criatividade. Criatividade. Né? Eu vim aqui, fiz um bonequinho de um jeito, com certa forma, né? Um jeito de fazer que outra pessoa não vai fazer igual. Eu tenho um jeito de olhar para o mundo que outra pessoa vai ver diferente. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma coisa chamada individualidade. E o animal não tem individualidade? Ué, cada animal é um indivíduo, mas eles, por exemplo, tudo bem, você sabe que seu animal, eu tenho aqui em casa 7 cachorros, eu posso dizer, cada um é diferente do outro. Mas eles têm planejamento de vida muito parecido, na verdade nem tem planejamento, né? Mas a forma de agir no mundo é muito parecido. Se eu colocar a ração, eles vão lá comer, a não ser que eles estejam muito cheios. Se eu falar que a gente vai ir para a rua, né, pegar a coleira, todo mundo sai pulando de alegria. Se alguém estiver no cio e não for castrado, com certeza encontrar algum outro do sexo oposto, vai cruzar e provavelmente vai ter filhote. E o ser humano, dá para a gente prever isso tudo? Tem ser humano que quer viver no alto da montanha, não ver ninguém. Tem ser humano que quer ir para o meio da multidão e fazer não sei quantas coisas. Tem ser humano que quer vestir roupa, tem outros que não querem. Tem uns que querem morar no gelo, tem outros que querem no calor. Tem uns que preferem filosofia, outros que preferem marcenaria. Ou seja, o ser humano, ele é único na sua individualidade. A gente não pode prever que, eu sei que meu filho com tal idade vai ter filho, com tal idade vai casar. Não dá para saber nada disso, não está nesse script. Enquanto que o animal, ele tem um comportamento, quem estuda ecologia, né? Por exemplo, durante algum tempo eu estudei os coatis. Foi até o Cláudio, que está aí, que me apresentou o Parque das Mangabeiras, lá em Belo Horizonte, e me levou lá e eu vi os coatis, me apaixonei por eles e comecei a estudar coati.
E aí eu e Cláudio íamos sempre lá. Cláudio também foi a pessoa que me introduziu na observação das aves. E aí, então, o que eu descobri? Quando eu fiz o estudo do coati e falei qual que era a época de reprodução, tudo isso, todos os outros coatis dos outros lugares tinham um comportamento semelhante, né? Agora, ser humano não. O ser humano tem essa questão da individualidade. Então, o ser humano tem corpo físico? Tem. Tem corpo vital? Tem. Tem corpo anímico? Tem, porque tem sentimento e locomove tudo. E tem essa individualidade. Então, quando a antroposofia vai pensar numa educação, ela vai pensar numa educação para esse ser humano quadrimembrado. Então, quando ela vai pensar numa medicina, ela vai pensar numa medicina para esse ser humano quadrimembrado. Eu preciso de ter um corpo físico saudável, eu preciso ter a vitalidade bem, eu preciso ter o corpo dos sentimentos anímico em equilíbrio, né? E eu preciso ter possibilidade de deixar que esse indivíduo manifeste a sua individualidade. Não adianta eu querer tratar ele como rebanho, porque ele não é animal. E aí, então, a partir dessa perspectiva, é que a antroposofia vai criar uma série de coisas que é muito diferente, né, do que a nossa ciência trouxe. E aí vocês vão ver isso com certeza assim mais detalhado depois ao longo desse curso, né? Vocês vão ter um momento da observação das crianças, que é aplicar isso que eu conversei hoje com vocês na observação de crianças. Vocês depois vão ter também módulos sobre quadrimembração, sobre trimembração. Vocês vão começar a olhar para esse ser humano dessa perspectiva integral. Então, gente, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço muito essa oportunidade. É um presente poder falar desse tema com pessoas que estão aí tão interessadas. Agradeço pessoas do Biofilia que estiveram presentes também. E queria contar para vocês que eu tenho feito constantemente lives e temos um grupo de estudo também sobre o livro Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner. E aí, quem quiser, quem não tiver cadastrado ainda, é só entrar no site biofilia.com.br. Vou pedir a Lívia para escrever aí no chat o site. Quem quiser pode fazer o cadastro. Atualmente, eu também estou mandando brincadeiras diárias, de acordo com a qualidade do dia da semana, para os pais poderem fazer com as crianças durante a quarentena. Então, são todas brincadeiras para se fazer dentro de casa. E pretendo em breve também estar publicando um e-book com essas brincadeiras. Estou nesse momento fazendo um financiamento colaborativo para poder financiar isso. Então, se alguém quiser também contribuir, é só fazer o cadastro no Biofilia, fala comigo que eu mando, né? E no cadastro você vai poder pedir lá se quer receber as brincadeiras diárias gratuitamente. E depois, se quiser colaborar, você já vai estar recebendo as brincadeiras, aí você me diz que gostaria de colaborar e eu passo o link do financiamento colaborativo. E a ideia é a gente ter um livro que a gente possa ter um leque de brincadeiras que sejam brincadeiras onde a gente aprende ao mesmo tempo, né? Porque esse momento de escola online, as coisas ficam muito maçantes. Então, como é que a gente faz com que a criança brinque e ao mesmo tempo aprenda? E quando eu falo aprender, não é esse conhecimento seco, mas aprenda coisas que têm a ver com esses 4 corpos que a gente falou agora e possa desenvolver esses 4 corpos com saúde, né? Então, agradeço muito e está à disposição se alguém quiser fazer mais algum comentário. Então, Cecília. Pois não, pode falar. Não, fale. Fala, Jô. Depois eu falo. Não, só ia chegar a uma conclusão, mas pode falar, Su, fique à vontade. Não, eu ia só agradecer, dizer a Cecília que fiquei muito gratificada, ela é muito didática, eu já tinha feito em várias oportunidades, né, observação goetianística, inclusive no Schumacher College, na Inglaterra, onde eu fiz meu mestrado,
não na Schumacher, eu fiz na Universidade de Plymouth, mas próximo à Schumacher, e foi, enfim, você me abriu outras perspectivas. Eu fiz com a Rita Mendonça, que eu acho que você conhece, com o Tião Guerra também, todos ligados à antroposofia, e você trouxe realmente perspectivas que conseguiu reunir toda essa experiência, porque você sabe que na antroposofia a vivência ela é muito mais, digamos assim, valorizada do que a teoria, né? Mas é isso que você trouxe, conectou tudo, né? Gratidão. Muito bom. Gratidão também pelo seu depoimento, Suzana. Isso para o educador é super importante, né? Saber o que está funcionando, o que não está, e aí a gente tem a oportunidade de ir aprimorando. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Bom, aqui vários agradecimentos no chat, né? Nós também do Núcleo, em parceria com o Jardim Alecrim, agradecendo a você aceitado esse convite, né? Dizer também que a casa é sua, a hora que você quiser, estamos aí juntos. E queria ler um verso do Goethe, eu estou aqui em mãos. A divindade está atuante no vivo, mas não no morto. Ela está no que está vindo a ser e no mutante, mas não no que já é e no inerte. Por isso, também a razão, em sua tendência ao divino, só diz respeito ao que está vindo a ser, ao vivente, e o intelecto ao que já se tornou, ao inerte, para que o aproveite. Goethe. Então, uma boa noite. Se alguém não tiver mais, deixa eu ver aqui. Eu estou só postando o site de novo, porque não tem o www, tá? É só biofilia.com.br. Biofilia.com.br. Eu vou colocar no nosso grupo que nós fizemos para essa jornada. A bibliografia recomendada, que Suzana também está pedindo, se você puder nos enviar, a gente também vai colocar no grupo. Se tiver mais alguma coisa que você acha interessante, que você tenha desejo de colocar, me fala, porque também me manda que eu estou te colocando também, já estou mandando para o grupo também, tá certo? No mais, querida, só agradecimento, muito feliz desses reencontros que nós temos, né? E a satisfação de ter você juntinho. Gratidão, Janine. Deixa eu só fazer mais uma propaganda. Pois não. Eu tenho feito constelação familiar em grupo nas terças-feiras à noite, das 19h30 às 21h30, quinzenalmente. Essa semana a gente já fez, então, sem ser a semana que vem, na outra tem de novo. E essas constelações é pelo Espaço de Diálogo e Reparação de Conflitos da UFPE, então é gratuito, todos são bem-vindos. É só fazer o cadastro aí no Biofilia que eu começo a mandar para vocês os links dos próximos encontros. Ok, então. Ótimo. Mas aí eu já recebo, eu também vou postando lá no grupo também. Tá certo? Enquanto as pessoas não decidem se inscrever. Tá aqui, a Lívia tá colocando também. Tem o nosso canal no YouTube, que inclusive tem uma aula que eu dei sobre os 7 primeiros capítulos do livro Filosofia da Liberdade. E agora, no final do mês, eu vou dar uma aula sobre os outros 7 capítulos para terminar o livro, tá? Então, fica aí o canal do YouTube. Ok, então. Alguém gostaria de falar? Cecília, eu quero te agradecer pelo convite e achei fantástico o seu trabalho. Tá? Você tem é difícil até falar da facilidade que você tem de se expressar. Né? Isso aí, para mim, é uma coisa assim
eu não sei, eu quero te agradecer por tudo, tá? Tudo mesmo, por tudo que você tem feito, pelo seu trabalho, né? Pela essa luta que eu já conheço há muito tempo, né? Então, é isso aí. Esse aí é um amigo, um velho amigo, tem mais de quase 30 anos que a gente se conhece, né, Cláudio? Mais ou Obrigada. menos isso, né? Eu tenho uma netinha aqui que está doida para falar comigo, dar uma boa noite, então eu vou despedir de Tá vocês. bom. Tchau, tchau. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu que te agradeço pelo convite. Seja sempre bem-vindo, Cláudio. Tchau, Cláudio. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Cecília. Foi ótimo, maravilhoso. Obrigada. Viu? Obrigada, Sueli.